dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos à Loteca Golden, palpites da Loteca Golden. Vamos à loteca de 11,60 acumulado, previsão estimado em 1.400.000. Venho informar que esse prêmio não deve acumular novamente, os jogos não são tão difíceis, inclusive eu separei as surpresas aqui, deixei em amarelo, para tomar muito cuidado aqui com Juventude versus Cuiabá, São Paulo versus Atlético, América Mineiro com Brusque e o último Avaí com Ponte Preta. Vamos então ao nosso primeiro palpite. Nosso primeiro jogo, então, Atlético Goianiense contra Palmeiras. O Atlético Goianiense vai jogar contra o Atlético do Paraná, jogou com o Bragantino, empatou de 0-0 e jogou contra o Atlético Mineiro, conseguiu uma vitória. Já o nosso Palmeiras, ele vai jogar contra o Bahia, no caso aí no dia 20. Contra o Grêmio ele conseguiu uma vitória de 1-0 e perdeu para o Corinthians de 2-0 na casa do Corinthians. Palmeiras é o segundo na tabela, tentando alcançar Botafogo, e o Atlético Goianiense o 20º na tabela. Muito dificilmente, não acredito, que o Atlético Goianiense vai ter algum tipo de reação e vai abrir aí o Palmeiras, facilitando esse jogo para ele. Então, nosso palpite vai ser coluna 2. Vamos então ao jogo de número 2. O jogo de número 2 vai ser Botafogo do Rio de Janeiro contra a Vitória da Bahia. Botafogo está em primeiro, liderando. Botafogo e Vitória da Bahia está em 13º. Botafogo ainda vai jogar contra o Atlético Mineiro no dia 21 e Vitória vai jogar contra a Criciúma no dia 20. O último jogo de Botafogo derrubou todo mundo, foi contra Cuiabá, em casa, não sei o que aconteceu, deixou empatar, já contra o Vasco ganhou de 3-0, o Vitória perdeu para o Corinthians em casa e conseguiu arrancar um empate do Atlético Mineiro, do Atlético Paranaense, que está aí capenga. O Vitória, jogo dentro de casa, ele está na 16ª posição. Já fora está em 9º. Botafogo fora está em primeiro. Em casa está em 4ª posição. Bem, não acredito que o Botafogo tenha algum tipo de dificuldade. O Vitória vai enfrentar aí um Botafogo muito bem estruturado. Então nós vamos aqui de coluna de número 1. Jogo de número 3, Juventude contra Cuiabá. O Juventude ainda vai jogar com o Grêmio, jogou com o Bahia, conseguiu uma vitória, 2-1. Já jogou com o Fortaleza, perdeu. O Cuiabá vai jogar no dia 20 com o Flamengo. No caso, jogou com o Botafogo, conseguiu um empate, arrancando do Botafogo aí uma possibilidade de disparar no placar, mas forças ocultas agiram nesse jogo a favor do Cuiabá. Já contra o Bragantino, conseguiu outro empate, 0-0. O Cuiabá ocupa a 19ª, o Juventude 17ª. O Juventude não está convencendo em seus jogos, vai ser um jogo aqui perigoso. Lá no início eu coloquei esse jogo em amarelo, por isso nós vamos aqui com o nosso primeiro triplo para esse jogo. Lembrando a vocês que vão ser 4 triplos. Vai ser o nosso jogo comum, R$ 121,50. Não esquecendo aí que podem acontecer surpresas aí, né? Por isso nós vamos deixar o nosso triplo para esse jogo. Jogo de número 4. São Paulo contra Atlético Mineiro. São Paulo ainda vai jogar com o Bragantino. Esse jogo está para o dia 20. Jogou contra o Atlético do Paraná, ganhou 2-1. E jogou com o Bahia na casa do Bahia, ganhou de 3-0. Já o Atlético Mineiro vai jogar com o Botafogo no dia 21, vai jogar com o Atlético, jogou com o Atlético do Paraná, na verdade, perdeu de 1-0 e jogou com o Flamengo, empatando de 0-0. Lá no início eu falei que esse jogo é um pouco perigoso. O São Paulo ocupa aqui a 6ª posição, porém não vem fazendo uns jogos muito confiáveis, vem deixando aqui passar uns empates, perder, como perdeu para o Cuiabá na casa do Cuiabá no dia 5. Então, São Paulo não está lá confiável para a gente ir direto nele. Por isso, para esse jogo, como o Atlético Mineiro não tenho nem o que falar, nós vamos jogar aqui o nosso segundo triplo. Jogo de número 5. Internacional contra Bragantino. Internacional está ocupando a 5ª posição, Bragantino a 18ª. Internacional vai jogar com o Vasco no dia 21. Jogou com o Fluminense, ganhou do Fluminense 2-0. E jogou contra o Criciúma, também ganhou de 2-0. Já o Bragantino vai jogar contra São Paulo no dia 20. Jogou com o Atlético Goianiense, empatou de 0-0. E jogou com o Cuiabá
também arrancando o empate. Não acredito que o Bragantino vai trazer alguma dificuldade para o Internacional nesse jogo. O Internacional está jogando em casa, vai jogar com o time completo, por isso nós vamos de coluna de número 1. Jogo de número 6 faz Bahia e Atlético Paraná. O Bahia está ocupando a 8ª posição, Atlético Paraná 14ª. Bahia ainda vai jogar com Palmeiras no dia 20. Jogou com Juventude, perdendo na casa do Juventude 2-1. E jogou em casa, perdendo para o São Paulo de 3-0. Já o Atlético do Paraná vai jogar com o Atlético Goianiense, vai ser no dia 20 também. Ele jogou anteriormente com o Atlético Mineiro, ganhou em casa de 1-0, jogou na casa do São Paulo, perdeu de 2-1. Esse jogo ele requer uma certa atenção, porque como não podemos contar muito com o Bahia perdeu aí 3 últimos jogos praticamente, conseguiu só arrancar um micro empate com o Cruzeiro. Já o Atlético do Paraná é muito inconstante, não podemos contar com ele, apesar de ter ganho do Atlético Mineiro. Por isso, para esse jogo, nós vamos colocar aqui o nosso terceiro triplo. Jogo de número 7 faz Corinthians contra Vasco. Corinthians e Vasco. Corinthians aí tá na 11ª, Vasco tá em 9º. Corinthians vai jogar ainda contra o Cruzeiro no dia 20. Jogou com Vitória da Bahia, conseguindo arrancar um 2-1 deles. E jogou contra o Palmeiras, acontecendo aí um milagre, arrancando 2-0. O time está mais bem entendido agora. Parece que chegaram a um acordo, então conseguindo aí ter um melhor aproveitamento. Já o Vasco ainda vai jogar com o Internacional no dia 21. Jogou com Fortaleza, na casa do Fortaleza perdeu de 3-0 e jogou na casa do Botafogo do Rio, perdeu também de 3-0. Porém, ele veio de vitórias aí contra o Bahia de 3-2 e contra o Cuiabá, o fraco Cuiabá. Para esse jogo, eu não acredito que o Corinthians vai ter algum tipo de dificuldade. Ele consegue ganhar facilmente do Vasco aí de 1-0. Vamos de coluna de número 1. Jogo de número 8 faz Goiás contra o Horizontino. O Goiás, ele jogou com o Amazonas, ganhou de 4-0 na casa do Amazonas, jogou na casa do CRB, ganhando de 1-0, e jogou em casa contra o fraco Guarani, ganhando também de 1-0. O Goiás ocupa aqui a 6ª posição, já o Novo Horizontino ocupa a 3ª. O último jogo do Novo Horizontino foi contra o Paysandu, empatando de 1-1. Jogou com o Operário, perdeu de 1-0. Forças ocultas agiram nesse jogo e jogou com o fraco Chapecoense, ganhando na casa do Chapecó de 2-0. Contra o jogo do Operário, o Operário não é um time ruim, ainda tem uma certa desculpa para essa perda aí de 1-0 contra o Operário. Para esse jogo, apesar de o Goiás estar vindo de várias vitórias, vamos aí colocar aí 6 vitórias consecutivas, na verdade. O Novo Horizontino, não acredito que vá deixar esse jogo fácil para o Goiás. Por isso, para esse jogo, nós vamos aqui de coluna do meio. Jogo de número 9 faz Mirassol versus Chapecoense. Mirassol jogou com o Operário, arrancou um empate do Operário de 1-1. Jogou contra o Avaí, empatou de 0-0 e jogou contra o Curitiba em casa, ganhando de 4-1. Já o Chapecoense jogou em casa contra o Curitiba, ganhou de 2-1. Jogou contra o Sport na casa do Sport, conseguiu um empate de 1-1 e jogou contra o Novo Horizontino em casa, perdendo de 2-0. O Mirassol tem a 2ª posição na tabela, Chapecoense ocupa a 14ª posição, apesar de tudo estar indicando o Mirassol como favorito. Eu acredito aqui que o Chapecoense não vai deixar fácil esse jogo para o Mirassol e vai arrancar um empate, conseguindo aí então arrancar a coluna do meio. Jogo de número 10 faz América Mineiro contra Brusque. O América Mineiro está muito inconstante esse time. Brusque também não fica atrás. O América está ocupando aí a 9ª posição e o Brusque a 19ª. É um jogo com total imprevisão. Tudo pode acontecer nesse jogo, inclusive pode ter muita gente que vai ser derrubada por esses 2 times aí. Como nós só temos mais um triplo para jogar, vamos deixar esse triplo para o último jogo. Eu vou dar um crédito para o América Mineiro, colocando aqui coluna de número 1. O jogo de número 11 faz Sport contra Santos. O Sport está ocupando a 5ª posição. O Santos foi
campeão. Primeiro, o Santos ele jogou aqui contra o CRB, deixou as forças ocultas agirem, perdeu em casa de 2-0. Já com Curitiba conseguiu a vitória de 2-0 e contra Vila Nova também uma vitória sendo de 3-0. Já o Sport conseguiu vencer o fraco Ponte Preta 4-0, empatou com o Chapecoense e perdeu para o Operário. Eu acredito aqui que apesar de o jogo ser na casa do Sport, o Santos ele vai para cima do Sport, não vai deixar esse jogo fácil não. Por isso, nós vamos aqui de coluna do meio. Jogo de número 12, faz Guarani contra Ceará. Esse jogo não temos muito o que falar. O Guarani é o último colocado, Ceará o quarto. Nós vamos dar o crédito total aqui para a coluna de número 2, Ceará. Jogo de número 13, Ituano contra Amazonas. O Ituano surpreendeu no seu último jogo, ganhando Vila Nova de 4-3. O Ituano está ocupando a 18ª posição e o Amazonas a 12ª. São dois times muito fracos, apesar de o Amazonas estar numa posição melhor, mas o Amazonas também é um time muito fraco. E eu acredito que esse jogo vai ser um jogo ou muito disputado, um jogo muito frio. Não acredito que o Ituano vai conseguir arrancar a vitória do Amazonas tão fácil assim. Por isso nós vamos de coluna do meio. Jogo de número 14 faz aqui Avaí contra Ponte Preta. O Avaí está ocupando a 11ª posição, Ponte Preta 17ª. O Avaí jogou contra o Botafogo de São Paulo, conseguiu uma vitória de 3-1. Já em casa contra o Mirassol ficou no 0-0 e na casa do Ceará perdeu de 2-0. Ponte Preta está perdendo aí consecutivamente, perdeu para o Sport, perdeu para o Vila Nova e perdeu para o Paysandu. Ainda que o Ponte Preta tenha perdido todos esses jogos, eu acredito que eles vão se empenhar nesse jogo e vai ser um jogo surpresa para muita gente aí. Por isso nós vamos aqui com o nosso último triplo para esse jogo. Ficou então aqui o resumo de todos os jogos. Espero que vocês aproveitem. Agradeço a atenção de todos e aguardamos vocês até a próxima. Um grande abraço.